No texto, o primeiro texto, o texto 1, ele é um texto em inglês e ele fala de uma pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistêmica, né? Essa pesquisa ela foi realizada na Universidade de Valência, na Espanha. O texto, esse primeiro texto, ele aborda alguns eixos de pesquisa sociocrítica. Ele fala sobre as avaliações do ensino médio, né, alguns estudos que exploram as práticas avaliativas, críticas, né, e aí ele faz algumas indagações sobre esses tipos de avaliações no ensino médio. Ele também aborda, essa pesquisa também aborda as avaliações do ensino superior. Também foram realizadas pesquisas desenvolvidas em universidades com foco na formação inicial dos professores, né, com abordagens críticas para enfrentar alguns problemas, né, que são relacionados com essas pesquisas na formação inicial desses professores. Logo em seguida, também, eles também apontam alguns estudos provocativos que falam sobre os trabalhos que desafiam as visões tradicionais da educação física, né, as atividades tradicionais voltadas para o esporte, né, utilizando narrativas que ainda causam as desigualdades, né, e sem dar voz nenhuma aos estudantes. E depois também tem um outro estudo sobre avaliação, que as pesquisas também elas investigam algumas formas alternativas e democráticas de avaliar, incluindo a autoavaliação e avaliação por pares. Esse texto ele mostra que a pesquisa sociocrítica ela é diversa, com foco em avaliação, experiência de alunos, professores, né, e critica as práticas tradicionais, né, e sem valorização de novas metodologias. Aí o que nós temos destacando, né, nessas questões? O que esses textos eles nos trazem como referência? Primeiro, ele coloca que a avaliação ela mostra a importância, né, que a gente tem que ter uma nova forma de avaliar, né? Por que nós temos que procurar formas democráticas de avaliar? Ou seja, o aluno a gente pode fazer uma autoavaliação com esse aluno, né? Avaliar entre os pares, um engajamento maior desses alunos na hora da avaliação, né? E fugindo um pouco daquelas provas tradicionais, né? Então, assim, relacionando esse texto falando da avaliação com relação à minha prática tradicional. O texto também, gente, ele nos faz refletir também sobre as dificuldades, né, de também práticas críticas, né, enfim, entra várias questões nesse contexto, né, porque a gente às vezes tem falta material para avaliar, falta recursos, né, e é preciso criatividade nesse sentido para estar fazendo essa autoavaliação. E todos esses apontamentos eu estou falando assim voltado para a minha prática. No texto 2, fala sobre a formação dos professores, né, e a didática para o desenvolvimento humano. É um artigo de José Carlos Libânio. Ele discute o que é conhecimento, né, conhecimento disciplinar e conhecimento pedagógico, na formação dos professores. Né? Nas licenciaturas em pedagogia, predomina a ênfase no aspecto pedagógico, já nas demais licenciaturas prevalece o conteudismo, como atenção à formação pedagógica. Essa separação, ela compromete a prática docente, pois os professores precisam dominar tanto os conteúdos, quanto saber aplicá-los de forma significativa. Então, assim, às vezes, o professor, ele está ali, mas ele não tem fundamento nenhum do que ele aprendeu lá na faculdade, né? E ele não sabe colocar isso em prática, né? Então, ou seja, o conteúdo está ali sem significado nenhum para o aluno. Ele coloca também que Libânio destaca a teoria do ensino do desenvolvimento de Vygotsky, que propõe integrar o conteúdo e a pedagogia. Porque o ensino ele deve propor o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos estudantes. Então, o primeiro texto, pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, faz uma revisão sistemática de 23 textos. E o estudo pesquisa sobre a parte sociocrítica da educação física na formação de professores. Mostra que essa linha de pesquisa surgiu influenciada por Paulo Freire pela teoria crítica, com uma reação ao modelo tecnicista focado apenas em o desempenho físico. Esse é o grande desafio, né? Trazer a parte crítica, principalmente dentro da educação física, em relação apenas ao desempenho motor. Então, o texto ele me fez pensar justamente na importância de pequenas mudanças possíveis nas minhas aulas, como iniciar um processo de autoavaliação, trazer os alunos para participar mais ativamente do planejamento. Eu acho que ouvi-los é uma parte muito importante. Já o texto 2, a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, que é o texto de Libânio, né, discute justamente a dissociação, que é uma dissociação histórica, né, entre o conhecimento específico das disciplinas e o conhecimento pedagógico. Nas licenciaturas, ou o professor aprende muito do conteúdo sem aprender a ensinar, ou aprende a ensinar sem ter o domínio profundo ali do conteúdo, né? Em específico relacionando ao pedagogo, profissional pedagogo, e as outras áreas dentro da escola, né? Português, matemática, arte, educação física, entre outras. Essa fragmentação é justamente uma herança de um estilo de formação baseada em 3+1, né? Que eram 3 anos de bacharelado, mais um dos aspectos didáticos e pedagógicos, que prejudicou bastante aí a qualidade da formação docente. Libânio propõe uma didática como uma ciência integradora do ensino, articulando conteúdo, a forma de ensinar e finalidades educativas. A ideia central é que o ensino deva ser voltado ao desenvolvimento humano integral, e não apenas à transmissão de técnicas ou informações. Na minha realidade escolar, essa prática ela faz muito sentido.
Eu vejo professores que dominam muito bem ali o seu conteúdo específico, mas que sofrem um pouco para passar a algumas aprendizagens significativas. O exemplo dos outros colegas, né, de educação física tem uma tendência ali em focar na parte técnica esportiva, né, sem contextualizar muito o papel social e cultural dessas práticas esportivas. O texto ele reforça a necessidade de pensarmos as aulas de educação física de uma didática que humanize e que integre os conteúdos pedagógicos com sentido educativo. Por fim, o texto 3, Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, que também é um texto de Libânio e Silva, apresenta 3 concepções de justiça social na educação física. A educação física, na educação em geral, né, não é na educação física. A educação dos resultados, que é centrada em avaliações externas, né, e competências mínimas. As escolas estaduais do Mato Grosso, hoje, elas vivenciam basicamente isso, né. A educação da diversidade é o segundo ponto, que valoriza culturas locais e as diferenças, e o terceiro eixo é a educação para o desenvolvimento humano, que articula o acesso ao conhecimento científico com valorização da diversidade sociocultural. Os autores, eles defendem essa terceira concepção como caminho para uma escola socialmente justa. Na escola pública, convivemos com as 2 primeiras visões, como eu comentei, né, principalmente a primeira, buscando ali o desempenho dos alunos. Mas também não reduzir a uma aula de eventos culturais isolados. Já no município, que eu também atuo, às vezes passa-se muito tempo fazendo eventos culturais que não demonstram, não tem base científica ali de aprendizagem significativa para os alunos. É uma crítica que eu faço bastante à minha realidade. Eu trabalho nas 2 redes, aqui em Cuiabá, e passo por esse viés, né? Então é preciso a gente integrar o conhecimento científico sobre o corpo, as práticas corporais e reflexões críticas sobre a diversidade. Saúde e a cidadania também tem que estar envolvido aí nesse aspecto, já que a gente está tratando do corpo como um todo, do corpo integral. Essa perspectiva ela ajuda a pensar a educação física como um componente curricular fundamental para a formação integral do aluno. Por fim, pessoal, os 3 textos nos ajudaram a compreender que a pesquisa sociocrítica, a integração entre o conteúdo e a pedagogia e a busca por uma escola socialmente justa se complementam. Todos apontam a necessidade de uma educação física escolar que seja crítica, democrática e humanizadora. Acreditamos que em nossas práticas, nós aplicaremos essas reflexões em pequenas ações, como abrir mais o espaço para a participação dos alunos, ressignificar a avaliação, integrar o conteúdo e a pedagogia, e sempre buscar equilibrar uma igualdade de acesso ao conhecimento com respeito à diversidade cultural presente na escola pública. Muito obrigado. Esses 3 textos, a gente concorda que a educação ela não deve se limitar a passar informação, o pessoal já havia dito, e trabalhar nessa formação completa. O que seria? Seria esse princípio de formação humana. Então, você compreender a existência desse aluno, compreender o seu meio cultural, a sua vivência na sua comunidade, né? E ele visa preparar para ele participar de forma ativa, crítica e justa na sociedade. Puxando aí um pouco para Paulo Freire, como tinha falado já, ele ser um sujeito de transformação capaz de mudar a sua realidade e a realidade das pessoas que estão próximas. Os autores, eles convergem na ideia da educação, ela tem que promover essa justiça social, ela é bem ampla, não é por isso que sempre existe um estudo sobre isso, porque não é uma coisa fácil de resolver. A gente sabe que existe e sempre tem que estar pesquisando, estudando e fazer valer esse direito. Então, os estudos convergem nessa questão da democratização e inclusão social. Essa atenção às diversidades, todos enfatizam essa importância. Em questão da desigualdade, o Libânio fala muito sobre essa parte da escola justa, de questões sociais, e a Pérez Zanar fala muito sobre questões de opressões, raça, gênero, classe, toda essa questão também promove a justiça. Eles reforçam que as experiências dos alunos precisam ser consideradas. Então, não adianta você impor uma realidade e apresentar novos conhecimentos, mas ficar tão distante da realidade. Ele precisa se ver ali naquele conteúdo, que vai ajudar a construir esse conhecimento. Na questão da escola pública, normalmente as escolas públicas são localizadas estrategicamente em bairros, e esse público é estrategicamente encaminhado como se fosse uma filiada. Então, uma escola que pega uma quantidade de ano, aí outra também, e esses anos vão passando por várias escolas ali, e fica bem próximo ao seu bairro. Então, as escolas vivem a realidade desse público. Quem trabalha em escola pública, ele vai se acostumando com a realidade local ali. É como se você fosse pertencente ao bairro também. E isso ajuda muito nessa questão de conhecimento, principalmente na educação física. Todos nós somos lutadores aí da educação física. Tem essa proximidade, o conversar, você sabe sobre o bairro do aluno ali, vivendo ali, trabalhando no local ali. Então, essa questão da diversidade e a desigualdade social é muito bem trabalhada nas escolas. Todos os alunos são tratados como iguais. Então, mesmo que haja diferenças e algumas situações podem ocorrer diferente disso, mas a escola em si, como instituição, os professores, à frente dessa instituição, a gente trabalha pela igualdade social. São escolas que têm diferentes configurações de família, que pega essa questão da diversidade, então tudo isso é trabalhado nesse contexto e vai se construindo esse conhecimento nessa formação humana. Na questão da prática pedagógica, vou falar mais da prefeitura. A escola integra o conteúdo dela, a escola Cuiabana. É baseada no BCC e ela é totalmente estruturada com a realidade do município mesmo, e a realidade do nosso público dentro do município. O currículo é organizado de tal forma que se trabalha interdisciplinar e busca conectar esse conhecimento formal
como já veio claro, com a realidade do aluno. Então, assim, dia após dia, vai tendo esses conteúdos e ele vai sendo relacionado, contextualizado com a realidade do aluno. Ah, é nessa questão, assim, que eu acho que dá um pouquinho de conflito, e a escola não é perfeita, né? A gente tem essa rotina escolar, a gente enfrenta barreiras e tudo, de currículo, na questão da comunidade, e tem um problema, assim, que essa parte burocrática, que acaba barrando muito. A gente quer ali construir aquela coisa e tal, mas a gente fica preso a planos, não que seja errado fazer o plano, mas a gente segue muito pautas, assim, rápidas. O Everton falou uma coisa interessante ali sobre isso. Então, às vezes, tem muito eventos muito rápidos, ou coisas que vão acontecendo que vai atropelando. Não é errado acontecer, mas não pode ser o principal, né? Então, a gente vai trabalhando com isso. E o papel do professor, uh, ele tem essa função aí social, essa função de educador, de ensinar, e ele, como foi falado, essa questão de respeitar todo esse conhecimento que o aluno traz de casa também. Isso é uma coisa mais paulo-freiriana, de compreender a realidade que vive e trabalhar com isso. E o que me chama a atenção desses textos é a proximidade que os pesquisadores, eles convergem, e também existe esse consenso, é perceptível nesses textos, em que há uma necessidade de aproximar a realidade das páginas dos livros, dos artigos científicos, das pesquisas em si, para o contexto real, onde acontece a praxe docente, né? As abordagens, elas apontam ou tentam encontrar o caminho para uma formação de professores, trazendo para a educação física aqui, que é a nossa realidade, qual seria uma formação a mais adequada, baseada nessa pesquisa sociocrítica, onde houve um campo de investigação atípico, né, em países diferentes, com realidades diferentes, e, de fato, a formação de um professor, ela vai muito além do conhecimento das páginas dos livros, né? E o grande desafio é transformar esse conhecimento científico, as análises desses textos, artigos, próprias pesquisas, em algo próximo à realidade e que lá na ponta da linha, com o aluno, isso gere significado. E esse é um dos grandes desafios do professor, da formação dos professores. O Everton citou sobre a fragmentação 3+1, onde se busca essa formação, aquela que seja a mais adequada. Eu creio que as universidades ainda estão buscando esse caminho e até posso dizer, buscando a solução para esse problema, que é, de fato, como a Elma falou, professores estão sendo formados e às vezes vão para a sua praxe, apenas com aquele conhecimento, eles vão com o cognitivo trabalhado, porém, a parte pedagógica, que é a parte onde vai a ponta da linha o aluno, ela acaba sendo, às vezes, sem significados. Transformar o saber fazer, o porquê que eu estou fazendo isso, o aluno entender e compreender o contexto histórico da corrida, dos esportes, em que sentido os esportes podem fazer a diferença na vida de um aluno, de um adolescente, as próprias avaliações, como eu vi aqui no texto, do ensino médio, como é que nós podemos fazer avaliações que preparem esse aluno para a realidade do cotidiano, né? E nós vemos agora as provas, como foi citado aqui o SAEB, que, assim como o Enem, são instrumentos de avaliação, são exames de nível nacional, que tenta, isso é perceptível, tenta, até na elaboração das questões, tenta uma aproximação com a realidade e algum significado para o aluno. Libânio, ele traz essa preocupação também com relação à formação, né? A parte pedagógica que o professor ele absorve na universidade, muitas das vezes ela não consegue ser traduzida para o contexto cotidiano, né? Então, muitas das vezes, o desenvolvimento de um aluno ele acaba sendo prejudicado pela falta da praxe docente, que muitas das vezes vem de formações deficientes dentro das universidades. Então, a boa didática do professor, ela não pode depender apenas da formação geral ou específica de uma universidade. Ela vai muito além desses estudos, dessas leituras, e ela passa, de fato, pelo lado humano da compreensão de que o aluno ele realmente não é um balde vazio. Como ele chega na escola, ele apresenta o seu conhecimento prévio de determinado conteúdo, de determinadas áreas de conhecimento, e cabe ao professor, inclusive, tratar esse conhecimento prévio de alguma forma que dê para que haja a possibilidade de uma avaliação mais justa, né? E aí é onde entra o texto 3, quando ele fala de uma escola justa, a escola e o seu papel como um ambiente de justiça social. Então, a nossa realidade como professores é promover um ambiente de equidade, dando condições para que cada aluno seja municiado com esse conhecimento que nós adquirimos nas universidades, através dos livros, artigos científicos, pesquisas também, e promover a avaliação que seja mais justa. Haja vista que nós recebemos alunos de diversos contextos aí sociais, e nós não temos uma regra que seja a regra mais perfeita para equilibrar essa balança, né, vamos dizer assim. Então, finalizando, concluindo, nós temos um papel muito importante no nosso dia a dia, que é de dar significado àquilo que está sendo passado para o aluno, sair das páginas dos livros, das linhas, entrelinhas do livro didático, e aqueles que têm livro didático, né, diga-se de passagem, e promover esse conhecimento
de forma que o aluno tenha interesse e que aquilo tenha relevância, não só para ele dentro da escola, mas também fora dela. Ok?